Já é líquido e certo que o Manual de Boas Práticas é o principal serviço procurado pelos empreendedores de negócios de alimentação, né, quando eles vão buscar uma consultoria para o seu negócio. Então, eu preciso falar um pouco sobre a oferta desse produto, desse serviço, né? E como isso precisa ser avaliado por nós, consultores para negócios de alimentação. O Manual de Boas Práticas é um documento que é obrigatório para todo estabelecimento de alimentos, para todo serviço de alimentação, e ele tem uma razão de ser, né? Ele é um manual que descreve como é o estabelecimento, como ele funciona, como ele deve funcionar e efetivamente como ele funciona, né? E descreve uma série de operações que precisam ser executadas por quem está ali na rotina do processo produtivo daquele serviço de alimentação, que são os funcionários, né? Então, a lógica, né, para se fazer um manual não é só a elaboração de um texto em si, né? Esse manual precisa estar de acordo com a RDC 216, né, que é o regulamento técnico para serviços de alimentação, né? Ele descreve, assim como o manual precisa descrever, toda a parte da estrutura física, das edificações, dos equipamentos, móveis, utensílios e tal, né? Toda a parte física mesmo, e depois passa a descrever as operações, né? Todas as etapas do processo produtivo, os acessórios, entre aspas, como eu chamo, do processo produtivo, que são coisas que não estão diretamente relacionadas, né, do processo produtivo, no processo produtivo, mas que interferem na qualidade do produto final, né? Por isso são importantes, por isso precisam estar ali no Manual de Boas Práticas também. E os POPs, né, que também precisam constar do Manual de Boas Práticas. Tudo isso precisa, obviamente, como eu acabei de falar, estar de acordo com o RDC 216 e, ao mesmo tempo, o manual precisa descrever a realidade do estabelecimento. Isso pressupõe, então, que o estabelecimento precisa estar funcionando de acordo com a RDC 216 e no manual estar descrita essa realidade que já está conforme a RDC 216. Mas se você já fez algum serviço de consultoria para serviço de alimentação na sua vida, ou já entrou em algum serviço de alimentação e conheceu os bastidores, você há de concordar comigo que, na grande minoria das vezes, a gente vê um lugar que não tem nenhuma ação corretiva para ser providenciada, né? E, na verdade, quando a gente é solicitado para dar consultoria, na grande maioria das vezes a gente vê estabelecimentos que precisam de muitas melhorias, né? Que precisam implementar muitas ações corretivas. Então, dentro dessa lógica, o que eu quero colocar? Quando a gente é chamado para fazer um manual de boas práticas, se a gente quer dar um bom serviço de consultoria, quer prestar uma boa consultoria para aquele cliente, a gente, em conhecendo o estabelecimento, todos os seus bastidores, todas as áreas de produção e tal, a gente precisa dizer que a gente vai fazer um diagnóstico inicial, né, e precisa contar toda essa história para o empreendedor, para o proprietário, para o gerente daquele estabelecimento, seja quem for que fez contato com a gente, essa pessoa precisa entender por que, entre aspas, eu estou extrapolando aquilo para que ele me solicitou, né? Porque eu preciso fazê-lo entender que eu preciso conhecer essa realidade muitas vezes vai precisar ser ajustada para que o documento dele no final esteja condizente com a realidade e com a norma ao mesmo tempo, né? Então eu preciso iniciar esse processo com uma visita técnica muito bem feita, né, que é o que vai construir o meu diagnóstico, e aí devo me utilizar de um bom checklist, né, específico para aquele serviço que eu estou avaliando naquele momento. Feito o checklist, eu consigo fazer um relatório de não conformidades e ações corretivas, né, propondo as ações corretivas que são necessárias para adequar esse estabelecimento à norma de boas práticas, que é a RDC 216, quando eu estou falando de serviços de alimentação, e feitas as ações corretivas, implementadas essas ações corretivas, aí é que eu vou fazer o manual de boas práticas. Então eu já falei de alguns outros serviços, além do manual de boas práticas, que eu não inventei que eles são necessários. Eles são necessários se o quadro
que eu estou vendo na minha frente é esse exemplo que eu acabei de descrever, né? Então eu não estou inventando para vender serviço e para ganhar mais daquele cliente. Eu estou buscando prestar um serviço que vai efetivamente atender a necessidade dele no que diz respeito a melhorar a qualidade daquele serviço, né? Mas não acaba aí, porque quando eu faço o manual de boas práticas, ele precisa ser efetivamente implementado. E aí eu estou falando principalmente do que está descrito ali quanto às operações, aos procedimentos, né? Porque o que é de estrutura física, isso muda menos, né? Porque são coisas mais estáticas, digamos assim. Mas o que diz respeito à operação, né, é muito dinâmico no serviço de alimentação. Então, os funcionários, que são quem executam essas operações, precisam entender, primeiro, eles precisam saber o que consta desse manual e precisam entender tudo aquilo para que então eles consigam executar, porque são eles que vão executar, no fim das contas, a grande maioria das operações que constam ali no manual de boas práticas, né? Então ainda existe uma outra coisa, depois de se elaborar o manual de boas práticas, para que ele seja efetivamente implementado naquele serviço, que é o treinamento dos funcionários, né, sobre todos os itens que figuram ali no manual de boas práticas minimamente. Né? Também não estou inventando, é exatamente, né, esse serviço do treinamento é exatamente a fase de implementação das boas práticas que estão descritas ali naquele manual. Né? E também dos procedimentos, né, especificamente os POPs, que vão precisar, de novo, ser executados por esses funcionários. Então, quando a gente é chamado para fazer um manual de boas práticas, olha quantos outros serviços, de novo, né, se o empreendimento que chamou a gente para prestar esse serviço se encaixar em toda essa situação que eu falei, e muitos se encaixam, olha quantas outras coisas além do manual eu vou poder oferecer para esse cliente ou para esse potencial cliente sem forçação de barra, sem ficar inventando, né, coisas, de oferecer coisas que na verdade ele não precisa, porque tudo isso é necessário, né? E tudo isso é o que a gente mais vê no dia a dia da consultoria e no dia a dia dos serviços de alimentação, quando a gente visita eles com um olhar mais técnico, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para a atenção que a gente precisa ter para não perder oportunidades de oferecer o nosso serviço. Se por um lado, sim, né, para ganhar mais, que não tem nenhum problema quanto a isso, mas principalmente para construir uma boa reputação, uma reputação sólida, profissional, como consultor para negócios de alimentação. Isso é muito importante. A gente ter uma boa reputação constrói, solidifica a nossa carreira e vai fazer com que um dia a gente não precise mais ficar indo atrás de clientes, porque os clientes é que vão buscar a gente procurando os nossos serviços, porque o nosso serviço tem qualidade, tá? Isso é construído ao longo do tempo, né? Mas é construído dessa forma, é construído quando a gente tem propriedade, segurança e consistência no trabalho que a gente presta em consultoria para negócios de alimentação. Tá? Então, se você precisa estruturar o seu negócio de consultoria, ou se você ainda não começou sua consultoria, mas quer começar, ou se você já começou e quer aprimorar ela, seja em que momento da consultoria você tiver, você pode contar com a Aliquali para implementar o melhor serviço de consultoria que você pode oferecer para o seu cliente. Tá? Então conta sempre com a gente, segue a gente, porque a gente sempre vai ter bons negócios para oferecer para você, para que o seu negócio seja o melhor possível para os empreendimentos de alimentos. Tá? Tchau, tchau, até a próxima.